Bom dia, tudo bem? Vamos fazer aqui a revisão de mais uma revisão de ciências, tá certo? No vídeo anterior, falei sobre os animais, né? E hoje vou estar fazendo a revisão com vocês sobre as partes das plantas, tá bem? Que também vai fazer parte das provas da segunda unidade, tá certo? Então, aqui, as plantas são seres vivos e fazem parte da nossa vida de diversas maneiras, não é isso? Tá no livro de vocês, aí na parte 179, certo? Eu tô fazendo a leitura aqui. A maioria das plantas apresenta caule, raiz e folhas, mas algumas também podem apresentar flores, tá certo? Frutos e sementes. Como você pode perceber, o ser humano utiliza muitas dessas partes de plantas em seu cotidiano. Qual é a importância de cada uma dessas partes para as plantas? Vamos lá? Raiz. Vamos falar sobre a raiz. A raiz, ela é muito importante, tá? Ela desempenha um papel muito importante, né? Na fixação, né? Na fixação, a raiz auxilia a fixação de algumas plantas no solo ou sobre outra planta, tá? O armazenamento de nutrientes. Na raiz, a raiz armazena substâncias nutritivas. Essas substâncias são utilizadas pela planta e podem servir de alimento para outros seres vivos, tá certo? Nutrição, tá? As raízes auxiliam a nutrição das plantas, pois absorvem água e outras substâncias essenciais às plantas. Essas substâncias são distribuídas das raízes para as outras partes da planta, tá bom? As raízes podem ser de diferentes tipos e apresentar diferentes formatos, tá? Tem as raízes subterrâneas, que ficam enterradas no solo, como as raízes do Apple, né? Aqui, ó. Eu acho que é isso mesmo. As raízes aquáticas ficam dentro da água, como as raízes do aguapé. Nas plantas com raízes aéreas, pelo menos parte delas fica acima do solo, como nos manguezais, né? A gente vai no manguezal, a gente vê que a raiz fica uma parte dela fica no solo, na terra, e outra fica, né, aérea, né? Fica exposta. Como um mangue branco, né? Tá mostrando aqui. Mas se você for no mangue, você observar, você vai ver. Tá certo? Caule. Uma raiz que utilizamos muito na nossa alimentação é a raiz da mandioca. Certo? Gostamos muito, né? Fazer bolo de mandioca, a tapioca, né? O beiju, certo? Então, é muito utilizada. A farinha. Caule. As pessoas... Vamos falar sobre caule agora. As pessoas da comunidade... Tá falando sobre a comunidade no livro de vocês, de uma menina aqui, né? Tá mostrando a casa de farinha, tudo. Se vocês olharem lá no livro, na página 180, vem falando, tá? Aí tá dizendo aqui que utiliza o caule das plantas para construir moradias. Nas plantas, o caule desempenha importantes papéis, como no transporte e distribuição. O caule das plantas é responsável por transportar e distribuir substâncias em toda a planta, tá? Essas substâncias incluem aquelas que são absorvidas pelas raízes e o alimento produzido pela própria planta, tá certo? Armazenamento. Alguns tipos de caule podem armazenar substâncias. O cacto, por exemplo, armazena água, tá? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Não é isso? Então, eu ganhei um pezinho de cacto. Então, não pode se colocar água todo dia, né? Como fica armazenada a água, ele fica lá, né?
guardadinho lá no caule dele. Então, minha menina botou tanta água que ele absorveu tanta água que murchou. Murchou, ficou lá encharcado e morreu. Né? Então, é um dos exemplos que não pode se colocar muita água. Né? E um desse tipo de caule é o cacto. Sustentação. O caule sustenta outras partes da planta, como as folhas, as flores e os frutos. Assim como a raiz, o caule pode ser de diferentes tipos e apresentar diferentes formatos. Os caules aéreos se desenvolvem acima do solo, como o caule da mangueira. Os caules aquáticos se desenvolvem dentro da água, como o caule da Vitória Régia, né? Os caules subterrâneos se desenvolvem no interior do solo, como o caule do gengibre, certo? Tá? Aqui no livro de vocês, 182, tem lá mostrando as raízes. Os caules. Certo? Então, vamos aqui falar aqui, ó, sobre as folhas, tá? Nas plantas, as folhas desempenham papéis importantes também. Trocas gasosas. As folhas são o principal local de trocas gasosas nas plantas. É por meio dessas estruturas, que as plantas absorvem a eliminação e eliminam gases no ambiente durante a respiração e a produção dos alimentos. Produção de alimentos. A fotossíntese ocorre principalmente nas folhas. Por isso, essa parte da planta é o principal local de produção de alimentos, tá? Eliminação de água. As plantas podem eliminar água por meio da transpiração, que ocorre principalmente nas folhas. As folhas podem apresentar diferentes tamanhos e formatos, tá? Aí tem aqui folhas compostas. Deixa eu ver se tem falando aqui. Não, vamos ver aqui. Folhas compostas, que são aquelas que apresentam divisões, formatos de estruturais menores, né? Folhas compostas são aquelas que apresentam divisões formando estruturas menores. Folha simples são aquela inteira, ou seja, não apresenta divisões, tá certo? Então vamos lá ver aqui. Folhas modificadas. As folhas das plantas geralmente são verdes. No entanto, em algumas plantas as folhas podem ser modificadas e apresentarem formato, cor e função diferentes. Na planta apresentada na fotografia acima, que é na parte 186 do livro de vocês, as flores são as pequenas estruturas de cor branca. Já as estruturas coloridas ao redor das flores são as folhas. Essas folhas de coloração diferente são responsáveis por atrair animais que auxiliam a reprodução dessas plantas. Tá certo? Agora responda. Você já machucou o dedo no espinho de um limoeiro? Esses espinhos também são folhas modificadas por causa de seu formato. Os espinhos ajudam a proteger a planta e a reduzir a perda de água por transpiração, que são os espinhos de limoeiro, né? Vamos aqui, nas flores agora. O urucum, utilizado na comunidade em que Ceci está falando sobre essa comunidade no livro de vocês, é fruto do urucuzeiro. Uma árvore que apresenta flores rosadas, observe ao lado. Tem a imagem lá no livro de vocês. As flores são presentes apenas em algumas plantas e são a principal parte envolvida na reprodução. Nas flores são encontradas as estruturas masculinas e as estruturas femininas da planta. E nelas são formados os gametas. Para que a reprodução ocorra, o grão de pólen que contém o gameta masculino deve chegar até a estrutura feminina. Isso ocorre por meio de um processo chamado polinização. Tá certo? Na polinização, o grão de pólen pode ser
transportado até as estruturas femininas da flor, com a ajuda do vento, da água ou de animais. Por exemplo, as plantas que são polinizadas por animais geralmente apresentam formatos, cores, cheiros e substâncias nutritivas que atraem esses animais, tá certo? Vamos aqui. Veja a seguir. As flores polinizadas por abelhas geralmente são amarelas ou azuis e produzem uma substância açucarada conhecida como néctar, tá certo? Em geral, as flores polinizadas por aves são vermelhas, não apresentam cheiro e produzem grande quantidade de néctar, tá? As flores polinizadas por besouros geralmente são pouco coloridas, mas apresentam um cheiro forte. Aqui, ó, gametas, células relacionadas à reprodução em alguns seres vivos, como animais e plantas, tá? Vamos aqui falar sobre fruto e semente. Na comunidade CECI, que é a comunidade de vocês que está falando sobre ela, as sementes do urucum são utilizadas para pintar o corpo. As sementes geralmente são encontradas no interior dos frutos. Tanto as sementes quanto os frutos podem ser utilizados pelos seres humanos, tá certo? Aí tem um poema aqui de fruta saborosa, tá? Vou dar continuidade aqui ao conteúdo. Nas plantas, os frutos geralmente envolvem e protegem as sementes. Os frutos podem apresentar diferentes formatos, cores e gostos, e muitos deles fazem parte da alimentação humana e de outros animais, tá certo? Vamos ver aqui o açaí. É utilizado como alimento por diferentes animais, como o ser humano e a ave jacupiranga, tá certo? O caqui serve de alimento para o ser humano e diversas aves, como o bem-te-vi, certo? Vamos lá. A semente é a parte da planta que pode dar origem a uma nova planta. Para que isso ocorra, a semente precisa germinar, tá certo? O número aí tem aqui as etapas. Quando a semente de milho, vamos aqui observar o desenvolvimento de um milheiro. Quando a semente de milho encontra condições ambientais adequadas, ela germina, dando início ao desenvolvimento de uma nova planta. Aí tem aqui primeiro, passo a passo aqui. A primeira parte da planta que se desenvolve é a raiz. Em seguida é o caule, que se desenvolve. Parte 2. Após alguns dias, já é possível identificar a planta jovem com raiz, caule e folhas. Terceiro passo aqui, ó. A planta adulta completa seu desenvolvimento e já é capaz de se reproduzir, tá certo? O número de sementes nos frutos também pode variar. Alguns possuem apenas uma semente, como o caso da manga, né? Da manga, do abacate. Enquanto outros frutos possuem muitas delas, como o mamão, a melancia, a goiaba. Aqui, ó, dispersão de sementes. Aí aqui, muitos animais se alimentam dos frutos das plantas. Ao comer os frutos, eles podem deixar as sementes caírem no solo, podem carregá-las para outros locais ou ainda eliminá-las nas fezes. Todas essas ações ajudam na dispersão das sementes, ou seja, ajudam a espalhar as sementes no ambiente. Além dos animais, a água e o vento também
espalham algumas sementes no ambiente. Vamos ver aqui a seguir. Sementes dispersas pelo vento. Os frutos do dente de leão são leves e possuem estruturas semelhantes a uma pluma, facilitando a dispersão da semente pelo vento. Sementes dispersas pela água. O coco flutua na água, facilitando sua dispersão pelos rios, mares e oceanos. Vamos lá. Pronto. Esses conteúdos aqui tá no livro de vocês, tá certo? Lá no grupo do WhatsApp tá lá o cronograma, tá, dos conteúdos, tá certo? Então, um abraço para vocês e até o próximo vídeo, tá certo? Não se preocupe, vai dar tudo certo e todo mundo vai sobressair, tá? Nas provas. Um abraço e um beijo no coração. Tchau.